Condenados do dia 8/1 quebram tornozeleira e deixam o país. Veja quem são, eles mostram aí uma lista com todos os nomes e as imagens dessas pessoas. Olha, um levantamento numa investigação mostra que 51 pessoas, tá, não são poucos patriotas, suspeitos de participarem dos atos golpistas, têm mandados de prisão em aberto e fugiram após quebrar as tornozeleiras eletrônicas, para não ter nenhum tipo de rastreio, né? 10 pessoas já fugiram para o exterior nesse ano. E os destinos Argentina e Uruguai são os principais. Outra informação legal que eles levantaram aqui, os registros são com base no Conselho Nacional de Justiça. Informações do CNJ, com ordens de prisão e entrevistas com parentes, investigadores, amigos e advogados também dessas pessoas. Se você está com dó aí dos patriotas, é só lembrar do que eles fizeram com a própria polícia que eles tanto defendem. Jogaram a viatura na água, atacaram o cavalo da PM. E não podia ficar por isso mesmo. Agora quem está tentando escapar tem que pagar. A polícia tem que ir atrás e tem que dar um jeito de mandar essa turma de volta para a cadeia. O ministro Alexandre de Moraes não deixou barato. Ele ficou sabendo de tudo, recebeu as denúncias e já mandou prender cada um dos fugitivos. A gente já tem a localização de parte deles, quase todos, e os que estão fora do país, pouco a pouco, vão receber essa obrigação da própria polícia desses países numa cooperação, que é o que a gente vê a Polícia Federal fazer bastante. E está acontecendo nos Estados Unidos hoje, deu mais um resultado positivo. Até um dos assuntos dessa nossa transmissão, tá? É um dos fatos que eu quero mostrar aqui para vocês. E pessoal, estou acompanhando aqui os comentários, estou percebendo a turma de sempre aqui participando, muito bom. Eu queria já aproveitar para dizer que a gente está com um quadro novo aqui no canal. É a primeira vez que eu vou fazer isso desde que eu gravei meu primeiro vídeo para o YouTube. Vocês vão deixar comentários ao vivo agora, perguntas. E a moderação da live vai separar, o moderador vai separar as melhores. A gente consegue salvar elas para guardar e ler outros dias. E eu vou responder as principais, as mais interessantes em vídeo. Então, na segunda ou na terça vai sair um vídeo longo aí respondendo cada uma delas e citando quem é que fez a pergunta. Eu prometi mostrar um vídeo para vocês, está aqui na tela agora. O Alexandre de Moraes era o atual presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Foi ele quem presidiu durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, por isso que deu tanta discussão. Agora acabou o prazo e vai entrar outro no lugar, foi eleito o Mendonça. E no discurso dele, enquanto ainda estava em festa boiada, achando que tinha um aliado lá na presidência, ele disse isso daqui, ó. Muito bem, eu anuncio o esperado e imprevisto resultado. O ministro André Mendonça teve 10 votos para se tornar membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Dias Toffoli teve 1 voto. E apenas para escapar do desaviso ou eventualmente da maledicência, há uma tradição no tribunal de que o candidato não vota em si mesmo, mas aquele que vem na sequência na ordem sucessória. Aí o Mendonça, ministro André Mendonça, temos muito prazer e muita confiança de anunciar Vossa Excelência como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço, senhor presidente. Meus cumprimentos também ao ministro Cássio. E 2 registros. Primeiro, agradecer a confiança. Faz os 2 registros aí, ó. Vai dar bom isso, faz. Colegiado, os eminentes pares, para me confiar aí o mandato no Tribunal Superior Eleitoral, que tem a honrosa e importante responsabilidade e prerrogativa de conduzir o processo eleitoral como um todo, que é, na essência, um primado da democracia. E meu compromisso com os eminentes pares, com o tribunal, como um dos representantes do próprio tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, é atuar com absoluta imparcialidade e deferência ao tribunal e à legislação e à Constituição. Ao mesmo tempo, ainda que não seja uma despedida, mas como sucedo na sequência, a cadeira que agora, em junho próximo, será aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, não posso deixar de consignar expressamente meu respeito a Vossa Excelência, minha consideração e amizade por Vossa Excelência, mas até mais do que isso, de modo específico, meu registro da gestão exitosa de Vossa Excelência à frente do Tribunal Superior Eleitoral.
Um amigo é mais que uma amizade, é um espelho para mim, uma referência que agiu muito bem durante as eleições, que tiveram como resultado a vitória do Lula e a derrota do cara que me indicou pro STF. E tá certo, tem que ser imparcial. De novo, Mendonça. Excelência, minha consideração e amizade por Vossa Excelência, mas até mais do que isso, de modo específico, o registro da gestão exitosa de Vossa Excelência à frente do Tribunal Superior Eleitoral, conduzindo o tribunal em tempos onde por vezes, algumas turbulências, vamos dizer assim, alguns questionamentos, então e Vossa Excelência com muita firmeza e competência o fez à frente do Tribunal Superior Eleitoral, o meu registro, alguns questionamentos, e Vossa Excelência com muita, por vezes, algumas turbulências, vamos dizer assim, alguns questionamentos, por vezes, algumas turbulências, vamos dizer assim, alguns questionamentos, e Vossa Excelência com muita firmeza e competência o fez à frente do Tribunal Superior Eleitoral, o meu registro e meu reconhecimento. Agradeço. Os influenciadores bolsonaristas e os políticos como Eduardo, Carlos e vai aquela galera sempre, tipo Marcos Duval, outros mais esquisitos, eles começaram a tentar apagar o fogo. Gente, não tem nada demais. O Mendonça foi indicado e elogiou o Xandão, só que isso aí é um jeito dele mostrar que tá tudo bem. E sempre tem aquele xadrez 4D, aquela ginástica para explicar a situação. Não, olha, ele tem que enganar o adversário para daí, na hora oportuna, ele dar a decisão que ninguém esperava. Realmente aconteceu isso. Essa é a notícia que saiu agora pela manhã. O Mendonça enganou todo mundo, olha só. Chegou a votação do habeas corpus do Bolsonaro, na verdade, salvo-conduto, para ele não ser preso. É preventivo isso. A defesa do Bolsonaro já está entrando com um pedido na justiça falando o seguinte: a gente sabe que ele vai ser preso, eu quero esse recurso aqui já para a gente evitar. Um jeito simples de explicar isso, tá? Chegou no STF e acabou a votação. Na verdade, tá votando, tá 10-0 agora, contra. 10-0 contra o Bolsonaro. 2 votos contra ele são de Cássio Nunes Marques, indicado dele, e André Mendonça, que acabou de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O Mendonça também votou para favorecer a Globo num processo que ainda envolve dinheiro e a suposta falência da emissora. A manchete do Metrópolis é: André Mendonça vota a favor da TV Globo no STF, e no subtítulo já está dizendo que são decisões iguais às tomadas por Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin Martins, os dois mais admirados pelos bolsonaristas, né? Aí acabou qualquer argumento que o pessoal tinha para falar: não, mas tá tudo bem, ele tá elogiando o Xandão, mas não vai ser desse jeito. E essa cena ficou feia, sabe? E tá pegando muito mal. A boiada todo dia tem um motivo novo para não confiar mais nas coisas que o pessoal fala para eles. E essa aqui só terminou de piorar tudo de vez. O primeiro ato dele, tirando o salvo-conduto do Bolsonaro. O segundo ato, favorecendo a Globo com decisões iguais à do Zanin e do Xandão. O que eu acho interessante também, o pessoal finge que não sabia disso. Só que o próprio André Mendonça, ele escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli, em 2019. E aí acho engraçado, né? Porque quando o Mendonça foi escolhido para o STF, na sabatina muita gente falava que ele não ia ser aprovado. E teve toda uma comoção, uma campanha da Michelle com o Malafaia, com outros pastores, para jejuar. O Malafaia pediu jejum na igreja e nas transmissões oficiais. E a Michelle fez isso aqui, ó. Falando em línguas. E agora, Michelle, o que aconteceu? O André Mendonça desviou? Essa felicidade toda achando que ele ia ajudar o Bolsonaro parece que não existe. Na hora ela fala em línguas. Meu, eu demorei um bom tempo para conseguir engolir esse vídeo. Até hoje é difícil para mim.
Enfim, o André Valadão também, né, na época, ele fazia profecias públicas, ele dizia que tinha recebido revelações do divino, que o Bolsonaro ia ser reeleito. Também não aconteceu nada disso. Então era só uma coisa que ele queria que acontecesse, aí pronto, eu quero que aconteça, então é Deus falando. Pessoal, o Eduardo Leite... Ah, tá, eu vou ver aqui, tem um comentário interessante que eu quero mostrar pra vocês, meu. É lá. Ah, essa piada agora tá pegando, meu. Ana Paula vai ladrão. E estão chamando de André Valadrão também. Eu não tô chamando. Não adianta querer me processar porque isso não é culpa minha. O povo tem a liberdade de expressão, né? Eu acho que o brasileiro tem o direito de falar o que ele pensa. Ó, pessoal. O Eduardo Leite, ele foi... Eu vou tirar o comentário. Ele já passou. Tá certo. Tá, o Eduardo Leite, pessoal, ele foi gravado e quando ficou sabendo que o Lula ia fazer um investimento grande no Estado para tentar ajudar as pessoas. Na hora eu não sei se ele não percebeu que estava sendo gravado, que tinha alguém focando a câmera nele. Não sei o que aconteceu ali, se nenhum amigo na hora avisou, né? Seria o mínimo. Mas ninguém avisou. E o Eduardo Leite apareceu num vídeo com uma cara que entrega muito, né? O Lula foi lá anunciar os auxílios, a ajuda que ele ia, né, promover para a região. E o Eduardo Leite, com muita gratidão, né? Ele demonstra isso no vídeo. Senhores, foi gravado. Neste momento, o presidente da República assina a medida provisória que cria, com nível ministerial, a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Parece que o cara tá de luto, né? Parece que ele tá triste com isso. O Lula tá roubando minha atenção. Botei meu coletinho da Defesa Civil à toa. Neste momento, convido... E é isso, cara. É assim que fica o Eduardo Leite depois de 51 bilhões anunciados, antecipação do Bolsa Família, construção de casas pelo Minha Casa Minha Vida e outros. Quando o Elon Musk anunciou doação de uma ou outra antena de internet, o Leite foi lá no Twitter e fez o primeiro agradecimento público. Foi pro Elon Musk. Agora, falar a verdade, pessoal, eu entendo ele fazer isso, né? Se for parar pra pensar, ele foi anulado aqui. Toda a imagem que ele podia ganhar nesse momento, acabou. Vai todo mundo saber que não é ele que está salvando as pessoas, é o governo federal, é o dinheiro do Estado, da União total. Não tô falando que é o Lula, é o país, cara. E o Leite vai sair mal demais nessa história. Ele achou que ia ter algum ganho político e está sendo o contrário. Agora percebeu que já era completamente anulado. E aí começa o desespero. Saiu uma pesquisa falando que 70% da população do Rio Grande do Sul, 70% deles e 68% da população geral atribui ao Eduardo Leite a culpa pelo que está acontecendo. Dizem que ele não é o autor, é óbvio, não tem como, não é Zeus também. Só que ele tem responsabilidade, de acordo com os entrevistados, pela gravidade que chegou esse desastre ambiental. E aí, cara, depois de agradecer o Eduardo Leite, o Elon Musk passar essa vergonha imensa aí, o Eduardo Leite, ele que foi eleito pregando o quê? Estado mínimo. Não tem que ter interferência na economia, o governo não tem que se meter na vida de ninguém. Aí, na Globo ao vivo, ele aproveita para implorar a ajuda do governo federal como? Que essas operações de crédito possam ser desenvolvidas também
pelos bancos locais, como o Banrisul e cooperativas de crédito, para poder fazer chegar rápido, fácil, com as redes capilarizadas que esses bancos têm, junto às comunidades que foram afetadas, e a gente conseguir dar mais agilidade no acesso a esse crédito. Mas essas empresas, mesmo que tenham acesso ao crédito... Para quem não entendeu, ele está pedindo para o governo ajudar a pagar os salários das pessoas do Estado. E pagar metade, para o empresário também não ser prejudicado. Ele que já estava preocupado com o empresário pedindo para parar com a doação, né? Que estava em muito volume e afetando o comércio local. Não é de esperar nada diferente disso. Agora, ele foi eleito falando que o Estado é ineficiente, que o certo é deixar as empresas atuarem sozinha e que o governo tem que apenas atuar em segurança pública e saúde. Quando acontece algo grave, que ele precisa realmente trabalhar, nem sei se está trabalhando, ele vai lá e implora ajuda do governo federal, né? Vai lá pedir ajuda do Lula. Pessoal, tô vendo aí os comentários. Eu já vou voltar no assunto, tá? Fiquem tranquilos. Se vocês acham que ainda não está suficiente, eu tenho mais coisa para mostrar aí do pessoal que fugiu. A gente já vai voltar a falar disso. Olha, aí o Eduardo Leite também tá querendo Pix, agora que viu que tá fácil. Ele foi lá pedir mais dinheiro, né? Falou, olha, o custo disso aqui tudo vai ser de 14 bilhões. O governo já falou, cara, a gente vai mandar 19, fica tranquilo, fica despreocupado. Ele tá pedindo dinheiro, agora quer para pagar salário. Aí, como é que é? A mídia, ela tava torcendo. Isso aí, pessoal, não tem como duvidar. Não tem como... Isso aqui eu acho que nem cabe discussão, meu. Não, nem... Isso aqui nem cabe discussão. Não, eu já falo, pessoal, do assunto de novo. O que é? Pessoal, quando a grande mídia viu tudo começar a acontecer, eu tenho medo de tomar processo, então eu tenho que falar do melhor jeito possível. Eu acho que os empresários da grande mídia começaram a torcer para o Lula fazer uma péssima gestão de crise no Rio Grande do Sul. Por quê? Aí prevalece o discurso, se isso acontecesse, ia prevalecer o discurso que um lado é igual ao outro. Olha, na pandemia o outro não comprou vacina e agora, durante essa tragédia, o Lula não está fazendo nada. Os dois são farinha do mesmo saco, vocês deviam ter votado no candidato de terceira via, que na eleição passada, um bom tempo, foi o Eduardo Leite. Então, para ele, seria até interessante que o Lula não fizesse nada para sobrar esse discurso. É tudo farinha do mesmo saco. Votem na terceira via. Acontece que o Lula liberou 51 bilhões de cara, já mandou 19 para o Estado, 7 vão ser aplicados logo no primeiro dia, mais 5 mil reais de auxílio para as pessoas, mais casas para os desabrigados, Bolsa Família e antecipação de benefícios, além de crédito sem juro. Depois disso tudo, o que sobrou foi o desespero, né? Aí eles criam esse tipo de chamada, olha, não tem como a Folha falar o Lula não está fazendo nada, então a chamada é essa. Logo que sai a informação, Lula anuncia medidas a famílias no Rio Grande do Sul. Não fala nenhum valor, não faz questão de divulgar, são só medidas. Em evento com tom de comício, propaganda política em meio à tragédia. E qual é a reclamação? No texto fala que foi um tom de comício porque o Lula fez questão de anunciar para o público ele no púlpito sozinho ali como o presidente. Cara, então qual seria a alternativa? O que a Folha fala que tem que fazer então? Tem que mandar o benefício, aí para o público falar, olha, a gente não está fazendo nada, não vai ter R$1 para ninguém, não vai ter casa para ninguém, quem perdeu tudo, o problema é seu, e é isso. Aí a Folha não vai poder falar que é comício, só nessa situação. Agora, diante de tudo isso que a gente viu, para resolver essa situação rápido, para tentar ajudar, a Folha vai lá e a melhor chamada que ela encontra é isso? Que é um comício em meio à tragédia? Cara, o governo está gastando uma grana. Isso não é legal para o governo torrar todo esse dinheiro.
Depois, no fim do ano, vai a Folha de novo falar de superávit. Ah, não, tem rombo nas contas. Isso aqui não é bom para ninguém. E tá lá a Folha falando que é um comício, né? Com base em absolutamente nada. Com base em nada. Aí, quando não tem nem isso para falar, eles inventam de outro jeito. Leitor diz que governos do PT são marcados por clientelismo e apadrinhamento. Quer dizer, isso aqui nem é uma notícia. Tá lá uma manchete, como se fosse uma coisa urgente, que acabou de ser divulgado. Só que, na verdade, não tem notícia, não tem informação. O texto é basicamente a Folha comentando em cima de um comentário de um assinante. É isso que eles acharam para falar mal. Um comentário de alguém que assina a Folha de São Paulo. A situação já foi melhor, né? Estava acostumado, no governo passado tinha muito erro, dava para toda hora ficar em alta falando disso. Agora que não tem como, tem que inventar. Cara, no governo passado, no meio da pandemia, tinha divulgação de denúncia de propina em vacina. E isso para a imprensa era bom. A imprensa ganhava clique. Agora que não tem nada, cadê propina aí na ajuda do Rio Grande do Sul? Cadê o governo tentando ganhar dinheiro com isso? Não tem nenhuma informação. Só está tendo trabalho rápido e efetivo e mais nada. Aí a Folha tem que inventar, tem que mostrar comentário de assinante. E para mim, a pior de todas, apoio ao Rio Grande do Sul não deveria ser partidarizado. O Lula erra ao nomear nome do PT para chefiar a pasta destinada a coordenar o socorro ao Estado. Então é partidarização da tragédia. O Lula está fazendo comício porque indicou alguém de confiança dele. O certo seria colocar o Magno Malta, a Damares Alves, para chefiar essa pasta. Que para mim não faz sentido isso. Um jornalista formado escrever isso. O cara teve que estudar, entendeu? Ele teve que passar um tempo se preparando para ser jornalista. Parece que não, né? Parece que não precisou estudar foi nada. O Cirlan perguntou se eles queriam que fosse o Mourão. Cara, o Mourão tá para ser caçado, viu? A situação do Mourão não tá legal. E ele que destinou dinheiro só pro Rio de Janeiro. Pro Rio Grande do Sul nada. E até agora não apareceu. Nem para dar uma mensagem direita apareceu, né? Olha, pessoal, depois desse papelão da grande mídia, né? Dessa vergonha, qual será o partido da Folha? Pergunta a Patrícia. Vou te falar, o partido da Folha é o seguinte, que entre um presidente que gaste o mínimo possível e pague sempre aos bancos em dia, com o maior juro possível também. Tipo o presidente do Banco Central mantendo a Selic a 13%, aquele cara tá ótimo para eles. Então, o Eduardo Leite parece que ele tá de boa, né? Parece que não tá acontecendo nada no estado dele, porque agora marcou lá uma participaçãozinha no programa da TV Cultura, o Roda Viva. O próximo convidado é o grande Eduardo Leite, que está de boa, nenhuma preocupação na cabeça. E é legal que isso aqui vai ser um enorme palco para ele responder as perguntas que ele gosta, né? Não vou falar que vão combinar antes, não tenho nenhuma prova disso, só que, pessoal, o Roda Viva é da Fundação Padre Anchieta, que, para quem não sabe, é controlada pela Prefeitura e o governo de São Paulo. Os dois, ou é do Tarcísio, que é centrão bolsonarismo, ou é do Ricardo Nunes, que é a mesma coisa. E os dois gostam do Leite, odeiam o PT. Isso aqui vai ser uma ajuda enorme para ele, tá? Nem esperem que tenham questionamentos mais ácidos, algo mais delicado, no que ele está errando agora, não vai ter. Isso aqui vai ser bom para ele. Guarda isso, tá? Vai ser benéfico para a imagem dele. E daí eu salvei isso aqui para mostrar, meu. Isso aqui eu salvei para mostrar também, porque sabe,
Isso aqui dá raiva de verdade. Foi lá o Malafaia, e aí ele já coloca, né, na chamada, vergonha. Lula faz política baixa com a desgraça. Povo abençoado do Brasil, que vergonha. Deus que me livre de ouvir esse cara em tempo normal. Vou ter que acelerar esse vídeo aqui, mano. Senão não vai dar, não. Fazendo política baixa, em cima de cadáveres, com a desgraça do povo do Rio Grande do Sul. O Lula tá fazendo política em cima do cadáver, ele disse. Vamos assistir? Olha, eu acho que esse cara tá ficando senil, perturbado mental. Olha aquela política do cara. Primeiro, por Malafaia, tudo que for feito vai estar errado. Qualquer ação, não importa o que acontecer, o Lula vai estar errado, ele vai dar um jeito de acusar. Aqui vocês percebem que ele não postou até agora um vídeo para reclamar do valor, um vídeo para reclamar da organização do governo, ou para reclamar da agilidade do governo nisso. Até agora foi só acusação sem sentido. E aí ele fala que é um comício, é uma politicagem em cima da situação. Cara, eu vou ser bem sincero. Para começo de conversa, que é um pastor, né? Alguém que tem seus fiéis lá e que fala como representante de Deus na terra. Segundo, eu queria, mesmo que eu sei, não é um comício, isso não está acontecendo, é invenção e o Malafaia adora. Se o Lula estivesse fazendo comício, eu penso que eu preferia 1 milhão de vezes que durante a pandemia o Bolsonaro tivesse feito comício comprando as vacinas. Mas ele fez comício e nem comprou. Então, que pelo menos tivesse um comício na pandemia para o sujeito comprar vacina. Mas para o Malafaia não, aí tá de boa, morreu fiel, inocente, não tem problema. Tem outro fiel aí, vai pagar o dízimo igual. Agora, o Lula que fez tá errado. Aí eu vou achar um jeito de culpar. Se na pandemia o presidente fosse o Lula e comprasse as vacinas em tempo hábil, ele ia dar um jeito de falar que fez isso por politicagem, para tentar ser reeleito. E vocês sabem como é que funciona o sujeito, né? A cabeça dele. Pessoal, de novo, eu estou abrindo aqui o espaço para perguntas. E aí eu queria que vocês comentassem o que é para eu responder no próximo vídeo. Eu vou estar salvando os principais comentários, eu vou estar favoritando o que é mais interessante aqui. E no próximo vídeo a gente já vai ter uma resposta, eu vou separar as mais interessantes, citar seu nome e responder, vai estar tudo aí no canal, eu vou dedicar um tempo legal para cada um, tá? E podem deixar a pergunta aqui também, qualquer coisa, se for um assunto tangente aí, se for um assunto interessante, eu já abordo ao vivo mesmo, eu já respondo a sua mensagem. Olha, o que a gente tá vendo também é como é que o discurso do pessoal bolsonarista é um negócio que é perigoso. E aqui a gente vê o Eduardo e essa turma falando um pouco antes de tudo isso acontecer no Rio Grande do Sul e até mesmo antes de acontecer no ano passado. Eu marquei aqui para falar para vocês, a principal reclamação do Malafaia é que o Lula também vai estar dando 11 cargos nessa secretaria aí para atuar no Rio Grande do Sul. 11 pessoas, cara, só isso. Acho que deve ter 11 pessoas só para recolher dízimo na igreja do Malafaia, entendeu? E, como é que o governo federal vai atuar lá com menos de 11 pessoas? Tá bom, né? Essa é a reclamação que o Malafaia achou. É isso. Atenção para o vídeo já vai falar por si só. Negacionismos climáticos. Que aquecimento global é esse? Não deixe que o discurso, principalmente dos globalistas, matéria em cima de matéria, jogando essa mentira para vocês, que ela reste sedimentada como verdade. Pronto, você viu que é mentira agora, né? Mudança climática é mentira, Eduardo. Ninguém foi prejudicado por acreditar que mudança climática não existe, né? Ninguém foi prejudicado agora por esse discurso, né? Um abraço, fica com Deus. Vai encontrar Deus. Seguindo a orientação do Eduardo, a pessoa vai encontrar Deus. Nos casos, algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global, existe várias mudanças de clima locais. Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo e viu que muitas estações que até os anos 30, 40 ficavam no meio do mato, hoje ficam no asfalto, ficam na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um... Aí qual é a lógica? Eles separam 378 estudos. Todos eles, de grandes cientistas, falam o seguinte: mudança climática existe, o ser humano influencia e está acontecendo. Aí um único pesquisador que largou a faculdade no meio,
nem estudava, nem gostava disso. Ele vai lá e escreve um monte de bobagem, um artigo nem aceito pela comunidade. E eles olham, não, mas isso aqui é a melhor coisa do mundo? É isso aqui que está falando a verdade? Um aumento extraordinário da temperatura. É tudo uma mentira para mais uma vez acabar com o agronegócio brasileiro. Não existe mudança climática e nem aquecimento global. O que acabou com o agronegócio no Rio Grande do Sul? Foi o governo? Foi a falta de prevenção do governo, né? Que agora acabou com o agro no Rio Grande do Sul. Isso aqui é um deputado federal, cara. Ele ganha vida, ele ganha dinheiro público, ele tem uma carreira estável, uma carreira boa, para criar leis que atendem às necessidades das pessoas. E esse cara que é responsável por criar essas leis, que tem esse dever, ele fala que não existe mudança climática, isso é só para afetar o agro. É esse o peso do voto que a gente tem. É esse o peso da democracia. O senhor pessoalmente acredita em aquecimento global? Eu não acredito. Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. Físicos, pessoas que entendem do assunto. O planeta não será salvo por nós. Ninguém salva o planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Enfim, cara, tipo assim, o planeta vai se salvar sozinho, vamos destruir tudo, que daí ele resolve. E aí a gente vê essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não é de espantar, né? Não assusta ninguém. O Eduardo Bolsonaro, é verdade, ele passou também uma vergonha imensa, eu vou mostrar aqui para vocês. E tem mais uma pérola aí, né? Mais um coleguinha aí dessa turma. Que dessa vez é um vereador gaúcho. Ele é do Rio Grande do Sul. Ele devia estar no momento de solidariedade com as vítimas. Então nós temos que encontrar soluções e discutir nessa frente soluções que resolvam. Por exemplo, eu vi o vereador Lucas falar na questão, aquelas famílias que podem ser atingidas, que estão numa zona de risco, que a gente precisa tirar para colocar num lugar seguro. Quanto essas pessoas vão ter que esperar para que o meio ambiente permita que se tire uma mata num lugar seguro para se colocar essas pessoas? Quanto nós vamos esperar? Porque o problema não é nem tanto o executivo, os projetos, e nem mais. O problema é, passou na SEMA, passou no meio ambiente, passou na FEPAM, não passa. Não, porque lá não pode tocar, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, aquele outro. Porque tem a nascente X, porque tem a mata nativa aquela. Não pode tocar, isso mexer. É um estudo. Então eu quero que fique registrado nos anais dessa casa, o que eu vou dizer agora. Porque agora é a bobagem. Ele podia ter parado só por aí, não ia ficar tão ruim, sabe? Eu vou apresentar, e não me importa os comentários que vai vir depois, tá? Eu vou apresentar um projeto nessa casa para que todas as estradas principais, não qualquer estrada, né? As estradas principais do interior, seja retirada a vegetação 5 metros para cada lado. Por quê? Porque todas as barreiras que caíram na minha região, Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia e alguns outros locais, e mesmo aqui na Rota do Sol, que estourou a adutora. Por quê? O que foi que fez desmoronar? O que foi que fez cair a barreira? O peso das árvores, porque o solo encharcado, as raízes não segura mais, a árvore com o seu peso, ela despenca junto com a terra e faz todos os desastres que nós vimos aí. Se tivesse... A sugestão dele é tirar as árvores. E ele acha que se tirar as árvores, a situação climática, ambiental vai ser melhor. 5 metros de vegetação retirada a cada lado de cada estrada do interior, as estradas principais, ali em São Roque, que aconteceu ontem, que o prefeito prontamente mandou fazer um paliativo, né? Mas o pessoal está conseguindo passar, enfim. O que foi que causou? O peso das árvores. Então, beira de estrada tem que tirar 5 metros para cada lado. Não interessa se é mata nativa, não interessa se é pinheiro. Não... Parece que ele está contra as pessoas. O que vale? Sabe? A vida humana. Parece que ele está contra, parece que ele não gosta do povo do Rio Grande do Sul. É, exatamente, é igual a barata
pedindo, torcendo, né, pro Baigon. Mabelle mandou um superchat. Não consigo reconhecer a moeda, hein? Não, acho que eu consigo sim. Não é rublo, né? Enfim. Tentando virar comunista master, mas não tô conseguindo. Vou tentar mandar esse superchat. Então, se der certo, um beijo. O comunismo é muito poggers. Obrigado. Obrigado pelo superchat. E é isso aí. Um dia o trabalhador vai se unir. Um dia o trabalhador vai perceber que, né? Só quem realmente tem vida, só quem realmente vive é quem ganha em cima das horas trabalhadas. Um dia. Aliás, a nova geração me dá um certo ânimo, viu, Mabelle? A nova geração, eu tô percebendo que o pessoal não gosta dessa ideia de ver o filho do patrão viajando e passeando de avião fim de semana, enquanto eles têm que ficar lá no caixa do mercado aguentando cliente chato para ganhar R$1.000 no final do mês, e isso não ser suficiente nem para pagar um aluguel. A nova geração tá me dando uma certa esperança. Tem uma parte dessa geração que daí dá raiva, que são os incels, é um pessoal sem futuro nenhum, né? Mas aí, cara, eu acho que assim, incel, esse pessoal anarcocapitalista, jovem que é de direita, quer dizer, o jovem ele tem oportunidade de ir para a escola estudar e é de direita, e essas pessoas, eles não são, sabe, bons para pensar, para fazer qualquer coisa. Então não vai ter muito destaque, não vai ter muita relevância para mudar a opinião dos outros. É uma minoria que o cérebro nem funciona direito. Então, eu acho que a gente está num dos melhores momentos possíveis do Brasil para se chegar nisso. Uma mudança. Agora tem todo o debate da escala 6x1 para mudar isso, e eu sou totalmente a favor. Então, a Rosa falou que essa reclamação aí, essa insatisfação, é desde o desmonte da ditadura. Pessoal, tô lendo aqui os comentários, tá? Eu já vou mostrar mais conteúdo. O Cirlan já flagra, ó. Esse vereador, o Fantinel, escapou de ser caçado por xenofobia, foi poupado e voltou novamente mostrando seu caráter. Isso que você dá uma segunda chance pro ser humano, né? E faz todo sentido. Na cabeça dele, o problema do Rio Grande do Sul, o problema com qualquer lugar que hoje enfrenta desastres ambientais, são as árvores. As árvores são o grande problema e tem que se tirar as árvores para melhorar a situação de desastres ambientais que pode acontecer na região ou em determinado lugar do país. E a cara do sujeito, oh, coisa linda. Pessoal, eu separei isso aqui para mostrar para vocês. Tem até que acelerar esse conteúdo aqui, senão demora demais, cara. Eu não tô com tanto saco também não, igual vocês. A gente não tem tanto tempo a perder. Para quem não conhece, esse é o Sérgio Sacani. Ele é dos estúdios Flow. Só que o canal dele se chama Ciência Sem Fim. Se eu não me engano, o Ciência Todo Dia é do Pedro Loz. Eu sempre confundo. E o Sem Fim é do Sérgio. Que é um cara contra a esquerda. Ele é centro. Ao meu ver, cai um pouco para a direita às vezes, e é uma pessoa que gosta do Elon Musk. Ele gosta muito do Elon Musk, porque também está ligado a essa área de exploração espacial e é um entusiasta, então é bem comum que isso aconteça. O Sérgio Sacani ficou sabendo que existem deputados que não são pessoas razoáveis, normais, e aí ele ficou de cara com isso, ficou incrédulo, e é a verdade, pessoal. Hoje, pessoal, para vocês tomarem conhecimento e cobrarem das pessoas. Olha nós aqui, estamos aqui há quase 2 horas falando das mudanças, falando dos eventos climáticos extremos e tudo mais. E, infelizmente, hoje, no Congresso, aconteceu isso aí. Coloca aí, Cris, pra galera. Pode colocar, você vai colocar o áudio, eles vão ouvir lá?
Coloca o áudio pro pessoal ouvir. Isso aí tá no Twitter, tô pegando aqui o Twitter do Chico Alencar, tá? Ele fala aqui o seguinte, ó. Inacreditável, a CCJ acaba de negar audiência pública. O que é uma... Vamos explicar, pessoal, que é uma audiência pública, né? Então, quando você tem alguma questão, assim, por exemplo, teve agora há pouco tempo audiência pública sobre a exploração da margem equatorial, do petróleo na margem equatorial. Então, o Congresso vai lá, monta, chama especialistas de uma área, chama especialistas e tal. E pra quê? Mas é pra explicar para os deputados, né, aquela situação. Então, por exemplo, ali no caso da margem equatorial, eu vou falar dessa porque eu acompanhei muito de perto, era o IBAMA com a Petrobras. Então, o pessoal do IBAMA foi lá, defendeu o ponto deles, porque eles estavam liberando, o pessoal da Petrobras foi lá, defendeu, e os deputados ali ouvindo e vão tomar decisão, não vão e tal. Aí é outra coisa. Então, essas audiências públicas são importantes, né? Sim, nesse ponto de... O senhor já participou de algumas? Muitas. Sobre mudanças climáticas. Sobre mudanças climáticas, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte... É isso, é comum chamar especialista. Audiência pública sobre extremos climáticos. E aí vocês vão ouvir o que o deputado falou aqui. Coloca o áudio aí. Tá. O vídeo que vai aparecer aqui é um corte que ele vai reagir do Paulo Bilinski. Aquele lá que a namorada... Né? Vocês sabem dessa história, ele processa muita gente, mas é o cara que a namorada perdeu a vida porque ela fez contra a vida dela, só que atirou na própria barriga, também pra mim não fez muito sentido. Ela teria tirado a própria vida atirando em regiões que não é muito comum. Quando ele estava no apartamento, os dois numa briga. Enfim, aí esse deputado fala. Agora é ele que vai falar. Vocês vão ouvir aí o que foi falado hoje. Isso aí foi hoje, tá, galera? Hoje, 1h, mais ou menos, tá? Então vai lá, ó. Essa audiência pública, ela vem recheada de uma tentativa canalha de criar um revisionismo legislativo. Esse é o ponto. A narrativa de que, de alguma forma, existe influência humana, seja ela de quem for, no desastre que acontece hoje no Rio Grande do Sul, é criminosa e desonesta. Quem acompanha o debate sobre mudanças climáticas não tem capacidade de afirmar com certeza nenhuma de que existe alguma participação dos seres humanos nas alterações climáticas. Essa audiência pública, ela vem recheada de uma tentativa canalha de... Ou seja, né? Nada a ver, né? Vamos dizer assim, né? Infelizmente, o nível intelectual do nosso Congresso deixa muito a desejar para a sociedade brasileira. Quer dizer, a gente percebe claramente que o nível de argumentação é realmente o pior possível e isso é uma pena, né? Eu acho que só com a melhoria da qualidade da nossa democracia a gente vai efetivamente renovar esse Congresso Nacional para que ele legisle, na verdade, no interesse da população brasileira e não em relação a um grupo econômico X, Y, Z. É isso mesmo. Porque não tem, né, cara? Os que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Ele foi uma confluência de fatores ali, né? Sim. A gente teve, o ano passado, para quem não sabe, teve um El Niño muito forte. O El Niño é quando aquela água do Pacífico ali, ela aquece muito e aquilo ali interfere diretamente aqui onde a gente tá. Isso. Porque fica muito seco, não chove, e fica esse clima aí que, tudo bem, hoje deu uma esfriadinha, mas até ontem tava calor pra caramba aqui em São Paulo, né? Mas uma coisa que a gente tá no meio de maio, né? Que já era pra estar usando uma roupinha de frio, né? E não estamos. Então, isso aí ajudou, porque esquentou, virou esse bolsão aqui, que os meteorologistas chamam de alta pressão, né? Esse bolsão de alta pressão. Ali no litoral do Rio Grande do Sul passou um ciclone extratropical, que é uma baixíssima pressão. E essa chuva entrou nesse corredor aí no meio. E ela ficou presa ali. Então, e o que causou o El Niño, né? O que causa o aquecimento das águas do oceano? São todas essas mudanças que a gente está falando. Então, assim, não tem como. O pessoal, infelizmente, você pegar os deputados políticos em si e colocar ele para falar de coisa técnica, cara, não dá certo. Qualquer área que seja. Eu acompanhei muito perto essa da... Enfim, dá para ver como que o cara, ele fica indignado. Para quem não sabe, o Sérgio já foi professor, ele já foi pesquisador da área de geologia, ele trabalhou eu ia falar geofísica, mas essa é outra pessoa, se não me engano, essa é a Tabata Amaral. Então, ele é estudante da área de geologia, trabalhou na Petrobras durante muito tempo, então o conhecimento dele era aplicado. Se ele não estudasse, ele não achava petróleo. E aí, quando o cara tem esse tipo de conhecimento, de estudo, ele fica muito indignado. Deu pra ver o Sérgio, que nem gosta da esquerda, descendo a lenha do Paulo Bilinski, cara, porque tava falando uma completa bobagem, uma besteira sem tamanho. Bom, aí o que aconteceu, né? A gente tem aquele prefeito lá, que eu sei que vocês adoram, que é o prefeito de Farroupilha, que tava naquela ligação com o Paulo Pimenta. Vocês estão lembrados desse cara aqui? Acelerar a aprovação, prefeito. Eu quero acelerar a aprovação do que vier ter sido aprovado, prefeito. É isso que nós queremos. O Pimenta falou, cara, tô ligando porque você não pediu nada ainda, não tem nenhum registro. E a gente precisa mandar a verba, só que se não tiver esse registro aí, não vai ter como. E o cara respondeu como? Vamos ver. Nós queremos priorizar aquilo que é o mais urgente. O senhor tem algum pleito
protocolado, algum plano de trabalho encaminhado que a gente precise priorizar, prefeito? Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando para me dar um acolhimento. E tá acontecendo... Enfim, eu já expliquei isso muitas vezes. Cara, é aquele Elvis Presley da Chernobyl que vocês viram. Esse vídeo aqui dá um desgaste, sabe? Ele cansa, afeta, dá uma raiva, meu. E ele pediu e tomou, né? Muito bem feito. Rio Grande do Sul, o governo do estado retirou a cidade do prefeito que gravou ligação com Pimenta e retirou de decreto de calamidade. Ele pediu e levou, como diria o ditado popular, buscou o contato e o contato veio. O Eduardo Bolsonaro, que já não estava passando pouca vergonha, que já não estava queimado, ele fez questão de piorar e de se queimar mais ainda. Ele gravou esse vídeo, cujo áudio eu vou tirar porque a voz do Eduardo é lamentável. E daí na legenda, eu vou até mostrar aqui para vocês, é difícil abrir o meu Twitter, mas eu vou mostrar, não tem nenhum problema. Porto Alegre, dia 17 de maio de 2024. Já vem algum porcaria do governo dizer que é fake news e me botar como investigado. Eu respondi ele, meu amigo, tentaram colocar você como investigado porque você estava falando que o governo barrou doação para colocar imposto em cima da doação. Isso não é verdade. E isso é bem diferente de mostrar um vídeo da situação, cara. Tanto é que o governo não está escondendo situação nenhuma. Se fosse no governo anterior, que tentou esconder, ele ia tentar burlar o número de casos divulgados, ia tentar burlar as divulgações da mídia, impedir a imprensa de chegar até o local, não tem nada acontecendo disso. E esse vídeo aqui não tem problema nenhum, é muito diferente de você falar, igual fez semana passada, que o governo estava barrando e colocando imposto em doação. O cara se faz de bobo, é isso que dá raiva, ele se faz de bobo. E finge que é bobo. O problema é que o público dele é bobo de verdade e acredita, né? O problema é o público. O Eduardo que protagonizou essa cena, é por isso que tá passando essa vergonha toda agora, tentando se limpar. Aqui na cidade ele usou um jet ski pra ir lá ficar passeando. Não salvou ninguém, não tirou uma única lagartixa da água com o jet ski. Ocupando um meio de salvar as pessoas para fazer blogueiragem 3 semanas depois de viajar para o Rio Grande do Sul. Tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, 3 semanas depois ele vai fazer esses vídeos. E aí, é claro, repercutiu, Eduardo Bolsonaro pilota jet ski e é criticado nas redes. Qual foi a alternativa que ele encontrou para sair dessa situação? Foi fazer essa blogueiragem, que daí ficou conhecido como um inútil no pedaço. Só tem um pequeno problema, pessoal. Lembra daquela viagem dele para os Estados Unidos? Pegou muito mal, né? Ele foi para as redes e falou, gente, a viagem era um compromisso que já estava agendado. E essa viagem, ela já estava marcada e a passagem eu já tinha comprado com dinheiro público. Eu não posso desrespeitar o pagador de imposto e agora não ir. Pois ele foi. E agora descobriram que, na verdade, as passagens que ele já tinha comprado têm uma data de pagamento, que consta no dia 3 de maio de 2024, alguns dias depois que tudo já tinha acontecido. Olha só, mais da metade do estado já estava afetado nessa data. Só que aí, se você não reparou, volta lá para o documento e presta atenção num pequeno detalhe agora que eu vou aproximar aqui a tela para vocês. O preço, né? $1.500, que vai dar quase 10 mil reais, dá 8.700, quase 9 mil na verdade. Com outro detalhe, ele viajou numa sessão Premium Plus da United Airlines. Tá lá na tela. Ele foi na sessão mais cara para passear nos Estados Unidos com dinheiro público. Sim, ele foi na classe Premium Plus da United Airlines. E nos Estados Unidos, enquanto tudo estava acontecendo, ele foi registrado passeando, lacrando nas redes e fazendo compras. Então, não adianta blogueirar, não adianta querer blogueirar depois de ter feito isso. Era melhor o quê? Cara, evita, não faz a tragédia, não gasta dinheiro público para passear de quase primeira classe para os Estados Unidos
Enquanto está acontecendo a situação no Rio Grande do Sul, espera um pouco, depois você viaja, cara. Você ainda vai ter muito dinheiro público para fazer isso, do pai também. Só que agora ficou queimado, agora não adianta querer voltar atrás. E a situação do pai dele tá igual a dele, para pior. Eu separei aqui mais uma informação para mostrar para vocês. O Eduardo tá no momento na posição de mais queimado desde que tudo aconteceu no Rio Grande do Sul. Para mim, ele é o mais queimado até agora. Olha, eu tenho espaço aí de comentários para vocês, só que eu já vou para a próxima notícia, que essa sim é bastante importante para mostrar agora a movimentação da polícia. Simplesmente a Polícia Federal conseguiu imagens inéditas de joias ilegais de Bolsonaro comercializadas em Miami, nos Estados Unidos. Essa informação também está na Globo e diz: PF consegue imagens inéditas de joias ilegais de Bolsonaro comercializadas em Miami. Basicamente, essas imagens confirmam, de acordo com o próprio texto, a venda e recompra de joias ilegais do kit ouro branco, que inclui a participação de uma nova pessoa. A polícia confirmou que essas joias foram vendidas na loja Goures, em Miami, na Flórida. E as imagens mostram joias expostas na loja, antes mesmo de serem recompradas para devolução à Receita Federal. Além das imagens de anúncios das vendas. O responsável pela venda e recompra foi o Mauro Cid e mais uma pessoa em investigação no relatório da polícia. Agora, para quem vai reclamar, falar que é perseguição contra o capitão, perseguição comunista da Polícia Federal de Esquerda do Lula, os dados todos foram levantados pelos policiais federais que atuaram nos Estados Unidos nas últimas diligências no inquérito que apura apropriação e venda ilegal de joias que Bolsonaro recebeu e pertencem ao acervo da presidência. Os investigadores atuaram com apoio numa colaboração internacional com o FBI e a polícia norte-americana e ficaram 16 dias nos Estados Unidos. Então o FBI também é comunista, também está perseguindo o Bolsonaro porque ele é o cara mais importante do planeta. O FBI não está no meio porque eles venderam joias lá e depois recompraram, não. É porque é o cara mais importante do planeta que até o FBI está perseguindo, cara. Até o FBI está atrás dele. Então, aí assim que conseguiram descobrir que isso tinha acontecido, a prova chegou para o Xandão, tá todo o material na mesa dele, a boiada vai para a manifestação do mesmo jeito, falar que o FBI agora é comunista, é de esquerda. Só que o estrago já está feito e bolsonaristas entram em pânico ao saber que PF identificou novo alvo em investigação sobre joias. Nos bastidores do PL, do partido do Bolsonaro, e lá na cúpula dele, o pessoal tá... Sabe quando você não sabe o que fazer? Qual atitude tomar? Como reagir? Tá desse jeito, para pior. E essa foi também uma apuração de investigação jornalística. Um assunto que eu não podia sair daqui sem mostrar é da Cobasi. E logo de cara eu achei que fosse mentira. Para quem não sabe, a Cobasi é uma loja que tem no país inteiro, é a van do pet shop. E uma cliente mandou mensagem perguntando da unidade que tinha pets lá no Rio Grande do Sul. Olha, meu time tem acompanhado as denúncias e a gente estava em busca de informação. A loja Cobasi teve de ser deixada de forma emergencial, seguindo orientações, foi garantido, tal. Infelizmente, nossos funcionários não esperavam por uma situação, uma tragédia sem precedentes. Não foi possível salvar os animais, todos foram deixados no local. E sim, agora à tarde eu estava consultando no G1, e lá no G1 do Rio Grande do Sul, a equipe que está apurando a situação confirmou: os animais foram abandonados pela Cobasi. Não estou falando que foi a intenção do dono ou que ele fez alguma maldade, só que vocês sabem o que aconteceu depois disso, né? Eles ficaram trancados lá dentro e inundou tudo. Aí eu deixo aqui, eu faço questão de mostrar, o dono da Cobasi doou uma grana para a campanha da Carla Zambelli.
Assim, eu não devia comprar lá desde que isso aconteceu. Eu não sabia que isso tinha acontecido, fui descobrir hoje também. Agora não vou poder comprar mais lá. E é assim, pessoal, uma situação triste, né? É até meio chato de eu ficar falando, porque a gente tá aqui na conversa, tá tendo uma interação e pesa o clima, meu. Pesa o clima. O José Mário Camal mandou um superchat. Muito obrigado, amigo. Não mandou nenhuma pergunta. Infelizmente, senão eu teria respondido na hora. Então, o Leck Dog perguntou por que pelo menos não soltou o bicho. Cara, na hora da tragédia eles foram embora, ninguém se preocupou com isso. E agora é soltar notinha de esclarecimento, né? Agora é soltar notinha de pesar, é fazer luto pelos bichinhos, né? Não vai adiantar mais nada. Meu Deus do céu, Ah, gente, isso aqui não dá, cara. Aí chega aqui nos comentários, eu tô tentando ler uma coisa decente, uma coisa que poderia ser escrita por um ser humano normal, e vem patriota falar do preço do arroz. Meu amigo, você viu que a produção do arroz ano passado foi suficiente, o pessoal estava estocando para agora inflacionar, especular e ganhar em cima disso. Os mercados estavam limitando até o preço, a quantidade que podia comprar, todo mundo viu. E agora vocês vêm reclamar, falar que o Lula não está fazendo nada sobre o preço do arroz, cara. Ele acabou de aprovar a compra para a importação, para o governo comprar e revender a R$4 o quilo, no máximo. Como é que você vem comentar isso, mano? Eu realmente não sei. Só você tá na caverna e não sabe que isso aconteceu. Outra pergunta, igual o Osmar Nogueira, e a picanha? Meu amigo, a carne no governo anterior era 70 o quilo, agora tá 30. Eu acho que melhorou. De R$70 o quilo para 30, eu acho que tem uma melhora nisso. Agora, se você achou que você ia ganhar a picanha do governo, que eles iam mandar na sua caixa postal, você não merece nada, cara. Pelo amor de Deus, menos ainda uma picanha, você não merece nada. Se você acreditou que essa era a promessa, pelo amor de Deus, né? Aí você tem que ser retirado da sociedade. Também tem coisa que, meu Deus do céu. Eu tenho uma implicação, pessoal, quando é perfil bolsonarista, é gente mentindo, tá de boa, né? Fake news sempre tem, a gente tem que enfrentar mesmo isso daí e fazer nossa parte. O problema é quando é a imprensa, é a grande mídia com dinheiro público, igual eu já mostrei do caso do Eduardo Leite. Aí agora a nova é essa aqui, ó. A novidade é essa daí. O G1, né, a Globo, recebeu a nova informação do IBGE que o desemprego caiu. E o que acontece? Em quase todos os estados, o desemprego caiu. E só subiu no primeiro trimestre em 8 deles. A manchete é: desemprego sobe em 8 estados no primeiro trimestre. Essa é a manchete. Claro, o UOL, que é um outro veículo, foi lá e fez sua própria chamada. Desemprego cai em 21 estados. Só que aí você tem: desemprego cai em 21 estados e no Distrito Federal, então dá para ser 22. E chega a menor taxa em 10 anos. Aí você fala, um recorde de mais de uma década e queda em 21 estados. A melhor manchete que você consegue encontrar é isso? Que o desemprego subiu em 8 estados? É falar dos poucos que subiu, é nem citar o recorde, uma nova métrica que a gente tem. Não me parece honesto isso. Esse é o problema. Não estou falando que não é. Na verdade, isso é honesto. Só não parece. Para mim, não parece. É bem estranho. Notícia boa a gente tem, né? Ainda bem. Aquela senhora que fez o vídeo falando que a culpa de tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul era da religião das pessoas, era uma punição de Deus, que não sabe o que é livre-arbítrio, né? Deus dá a escolha de você escolher, dá o livre-arbítrio de você escolher qualquer religião, qualquer fé. Só que se você não for crente igual ela, ele vai te punir, matando sua família e tirando tudo que você tem. Cara, eu não sei como é que alguém que raciocina fala isso. Só se não raciocinar, só se ficar repetindo o que escuta por aí. E agora ela foi denunciada finalmente pelo Ministério Público e muito provavelmente vai para julgamento, e se for, não tem como, vai ser condenada. Pelo menos eu acho que é o que tem que acontecer. Minha opinião. Então,
perguntou aqui do número de estados. O Distrito Federal não é considerado um estado, é uma unidade federativa. É uma unidade da federação. Mas na avaliação do MEC, do IBGE, é do mesmo jeito, né? Então eles consideram até como estado. Não, eu considerei como estado na hora de somar. Enfim, obrigado pelo comentário, pela participação. Ah, pessoal, eu tinha que falar para vocês também do seguinte. Tem governador, tem prefeito no Rio Grande do Sul que tá tentando atrapalhar um pouquinho, viu? Olha, teve agora o governo liberando dinheiro e o pessoal tinha que entrar no site lá e registrar, né? Olha, a gente está com emergência para isso, precisa de dinheiro para aquilo. Dos 441 municípios afetados, indireta ou diretamente, até agora só 69 ou 70 prefeitos. Até a hora de gravar esse vídeo, acho que era 69 e tinha um que estava fazendo isso, então vai para 70 mesmo. De 441, só 70 solicitaram os recursos. Os outros estão sem nada. Para quê? Para a população achar que o governo não está fazendo nada e que tem que trocar de presidente. Então, talvez você seja de algum município aí do Rio Grande do Sul que a sua ajuda só não está chegando porque o bonitão do seu prefeito não fez o registro com o governo federal para não dar o braço a torcer para a ajuda do Lula. Pessoal, a gente passou de 1 hora de transmissão. Eu queria as perguntas de vocês aí para a gente trazer no próximo vídeo. Vou responder elas. E agradecer a presença de todo mundo em pleno sábado, né? Mais um dia aí que a gente encerra do nosso contato ao vivo para trazer o que é mais importante, o que você precisa saber que está acontecendo no país e que muitas vezes a grande mídia ou esconde ou coloca de um jeito que ninguém vai entender, então ninguém vai ficar sabendo. Eu vou abrir o restinho aqui da transmissão para vocês deixarem alguns comentários e, à medida do possível, eu vou respondendo. Enquanto isso, ó, já estou vendo aqui o pessoal comentar. O Satanaro Inelegível perguntou por que o refrigerante está R$8. Cara, eu não faço a menor ideia. Eu nem sei do preço do refrigerante, faz muito tempo que eu não tomo, que não faço questão de tomar. Assim, eu tomo Cuba Libre. Cuba Libre é bom. Mas daí é Coca-Lata, né? Pequenininha. Isso aí nem dá pra saber, lembrar preço, não. Então, assim, eu nem sei se o preço mudou do refrigerante. Aí tá alta, eu já não sei o motivo, mas a empresa nem é nacional, né? Caceta, eu li errado? Ixi, agora estão tirando sarro aqui, não é possível. Ah, não, é refrigerante, pô. Pelo amor de Deus, não me dá susto não. Quem foi o safado comentou aí pra me dar susto? Tangerino perguntou só 1 horinha? Então, se tivesse nos comentários aqui já umas perguntas aqui, eu já respondi, hein? Tô brincando, pessoal. Às vezes eu acho que eu perdi algumas aqui. Que estavam na ponta da língua. Mas eu tô tentando achar agora. A Ângela comenta que o prefeito não sofre igual a população. Com certeza, Ângela. O município comum, tá? Uma cidade pequena, o prefeito não ganha menos que 15 mil mês. Com 15 mil mês, morando no interior, num lugar que você tem um custo de vida baixo, o cara tá com grana pra fugir, pra ir pra onde ele quiser, não vai sofrer com isso, não. Tá preocupado com a campanha eleitoral depois, vai ficar mais difícil, né? Não vai dar pra construir estrada em cima da eleição, etc. Tá, deixa eu tirar o comentário para dar espaço para outro aqui. A Efigênia falou que tá comendo carne todos os dias. Eu também nem... Cara, eu nem tô nessa de fazer campanha pelo governo. Sabe, se o Lula errar eu vou cobrar mesmo. Só que o que a gente tá vendo é um lado tentando ajudar e o outro falando que o governo tá barrando doação para colocar imposto nas entregas.
mentindo. É isso que a gente está vendo. Denunciando Pix de doação, denunciando doação de influencer. A Mega Lispector. Olha, se nem diante de uma tragédia como essa as pessoas não melhoram seu caráter, não dá para acreditar que o país vai progredir. Então, eu acho que uma situação dessa não muda o caráter de ninguém. Nada. Não muda o caráter de ninguém. Essa situação ela vai aflorar o que a pessoa é de verdade, entendeu? Porque aí os ânimos estão à flor da pele, tá todo mundo agoniado, tá todo mundo tentando aparecer no menor tempo possível, ir para o maior número de pessoas possível, aí é uma guerra de informação. A gente vê o caráter florescer, mostrar o que ele é de verdade, né? Eu acho que ninguém muda de comportamento moral por causa de tragédia nenhuma. A Sara pediu para eu falar da Petrobras no próximo. Provavelmente você quer que eu fale da demissão do Jean Paul Prats, né? O cara que estava na diretoria. Ele e o Lula já estavam em discussão há muito tempo. O problema é que o Lula queria um maior investimento na indústria naval e queria recomprar a refinaria para aumentar a produção nossa de petróleo, para o Brasil não ter mais dependência de qualquer outro país. E o Prats não estava feliz com isso porque ia ter impacto nas contas, que não era para gastar dinheiro agora. Resumindo, é isso, pessoal. É que se eu falar do jeito técnico, ninguém vai querer ouvir. É chato demais, pelo amor de Deus, né? Ninguém quer ficar escutando aqui o Merval falar. O Merval Pereira já tá lá na Globo, para quem quiser ouvir ele. Demétrio Magnólia, a pior coisa que tem no mundo. Vai lá falar com o biquinho inchado. O Lula tá errado. O Lula não sabe gerir um país. Samuel, você acredita que a PGR vai indicar indiciar. Ah, bom. Então, a Cláudia pergunta, Samuel, você acha que a PGR vai indiciar o Bolsonaro? Eu não acredito no Gonê. Acho que ele é bolsopata. Olha, eu só tenho preocupação, Cláudia, sobre o Gonê, dele tentar fazer esse centrão aí, que não tem intriga com ninguém e que é legal com todo mundo, aí vai ser uma porcaria enorme, igual o Augusto Aras fez. Assim, só que eu acho que nas pautas essenciais ele tem muita pressão. Se ele não indicia o Bolsonaro diante de tanta prova que se tem, uma denúncia tão robusta, que, por sinal, depois de muitos meses ainda está colhendo provas, ainda está em investigação, depois de quase um ano que começou o inquérito, agora foi chegar coisa dos Estados Unidos, do FBI. Assim, se ele não indiciar, vai ficar muito ruim. Não tem como. Eu acho que não tem como o Gonê ser doido desse jeito. Pelo amor de Deus, o gato tá arranhando a porta, eu vou deixar ele vir um pouco. Vamos, negão, vem, você quer aparecer, né? Aí, ó. Ele tava querendo aparecer, arranhando a porta, arranhando a porta. Ó quem apareceu aqui, ó. Pra dar um oi. Fala oi aí, fala. Dá um oi, pessoal. Ó como que tá magrinho esse bicho. Ó como que tá magrinho o bicho. Ó. Ó o tamanhozinho do gatinho. Vai lá pra câmera, filho. Fica bonito pro povo te ver. Fica bonito pro povo te ver, rapaz. Que brabão, que brabão. Vai. Ó, pessoal. É isso, tá gordinho nada aí que isso não tá, não. Não vire isso aqui pra câmera, não, pelo amor de Deus, senão cai o vídeo. Pessoal, é isso, viu? Eu vou ficando por aqui. A gente volta ao vivo assim que eu tiver novos assuntos, assim que eu tiver essa necessidade de mostrar pra vocês. E muito obrigado a todo mundo que participou, que mandou a mensagem. Eu amo gato. Não é que eu gosto, eu amo gato. Tanto é que esse sem vergonha tem pacotinho de petisco dele na casa inteira. Tem um pacotinho, fica no quarto. Um aqui é o dia inteiro ganhando agrado. Por isso que tá desse tamanhozinho aí. Pessoal, obrigado, viu?
Obrigado aí a todo mundo que participou e a gente vai continuar o trabalho na segunda-feira. Forte abraço.